Bora, galerinha! A Nemoia, do canal do JJ, gente. Mais um vídeo de eletrônica aqui pra vocês. Um vídeo com um título muito interessante, com uma thumb bem maneira aí, cara, que eu fiquei com muita curiosidade de gravar aqui pra vocês. Eu sinto que eu já ouvi esse termo em algum lugar, mas eu não me lembro mais muito do que se trata, sinceramente. E acho que os vídeos favoritos da internet são esses mais misteriosos e coisas assim, né? Vocês sabem como eu amei aquele vídeo do JJ com aqueles caracteres japoneses, né, cara? Que eu nem sei o que isso significa na real. E tô aqui pra gravar pra vocês mais esse vídeo. Espero de coração que vocês gostem, tá bom? Peço desculpas aí vocês aí, rapaziada. Tô 6 dias sem postar vídeo aqui no canal. Não consegui postar essa semana. Mas estou aqui para um vídeo novo pra vocês. Espero que vocês gostem, que vocês se divirtam. E vambora aí, né, cara, assistir aí mais um videozinho aí com a rapaziada aqui na internet, cara. Muito obrigado, inclusive, por a gente ter chegado aqui a 9 mil inscritos no canal. Vocês sabem que é muito mais do que eu mereço aí pelo, pelo meu desempenho aqui com vocês, né, cara. Mas fico feliz aí, eu sei que muita gente gosta muito dos meus vídeos aí. Já vi muitos comentários vocês falando aí que... Vani, você me fez companhia e não sei o que e tal. Eu acho isso muito louco, agradeço demais vocês aí, cara. E vambora aí, rapaziada, assistir mais esse vídeo aí, cara. A Nemoia do canal do JJ. Espero que vocês gostem do vídeo, que se divirtam, rapaziada. Se puderem, deixa um like, se inscrevam no canal aí, tem vídeo todo dia. É pra ter, né, vídeo todo dia aí. O link do vídeo original tá na descrição, deixem um like, se inscrevam. E no mais é isso, rapaziada. Vambora aí, sem mais delongas, pra esse vídeo, tá bom? Bora! Eita. Tá, eu imaginei que fosse algo a ver com nostalgia, né? Claro, cafezinho não pode faltar. Em 2012, o escritor e designer americano John Koenig publicou sua obra-prima. Ok. Nossa. O Dicionário de Tristezas Obscuras. Damn, capa lindíssima, né? Caraca. Um livro que define poeticamente emoções que todos nós sentimos como humanos, mas para as quais não tínhamos palavras para expressar legal. até agora. Bem interessante. Rapaziada, só falo pra vocês, talvez dê umas piscadas aí na minha imagem aí no vídeo, porque minha luz aqui tá meio estranha, cara. Tá dando umas apagadas, assim, umas piscadas, tipo, uma enfraquecida, então talvez fique meio estranha a imagem de vez em quando. Show de Truman, incrível esse filme, né? A gente viu na Twitch juntos. Neste mesmo livro, John descreveu uma palavra que, em pouco tempo, atravessaria fronteiras, idiomas e gerações. Anemoia. A anemoia. Caraca, então é uma palavra que não existe? Que louco, né? Interessante. Irado. Eu sei que eu já ouvi ela mesmo, né? Eita. Tá, mas é coisa com memória e nostalgia, isso eu tô ligado, só pelas imagens dá pra perceber, né? Construído a partir da junção do grego anemos, que significa vento, com noos, que significa mente, foi criada para nomear uma sensação até então órfã de vocabulário. A nostalgia de um tempo ou lugar. Isso é maneiro, ok. Isso é realmente maneiro. Damn! A gente sente muito isso mesmo, né, cara? Caraca. Mas, nossa, não fazia ideia de que era um termo tão recente. Ao longo dos anos, John dedicou-se a mapear essas dores emocionais que a linguagem comum não alcança, e a anemoia talvez seja a sua criação mais universal, justamente por tocar em algo que a modernidade intensificou de forma avassaladora. A relação melancólica com passados imaginados, filtrados pela estética, isso é um ponto também, né, cara? do cinema e que é um passado que não filtrado, né? Não é a versão real da parada, né? Que nem eu tava jogando esses dias aí Blasphemous, né, cara? E eu fico, cara, escandalizado, assim, com a arquitetura, com as paradas. Eu acho irado, toda aquela estética medieval, né, cara? Aquelas catedrais e etc, né, cara? Eu acho incríveis, assim, lindas. Mas é uma versão idealizada do passado, que não, né, cara? Nem é idealizada, é que Blasphemous é um universo completamente grotesco, né?
é um universo pior do que o nosso nesse sentido, muito, né? Mas a própria ideologia do passado nesse sentido é uma mentira. A Idade Média era um tempo... Não vou falar um tempo dark, que nem vocês imaginaram. Não era um tempo dark, necessariamente. Mas era um tempo... Não era um tempo dark, mas era um tempo de trevas. Não é isso. Era um tempo difícil, né, cara? Como a vida no campo, né, cara? Quem aí, os pais aí não tem uma... Mas aí já não é necessariamente uma coisa... Porque é uma nostalgia verdadeira, né, no caso. Tipo, meus pais viveram no campo quando eram novos. Os seus pais provavelmente também. E eles têm uma nostalgia daquele tempo, por mais que fosse um tempo muito duro, né? Muito agressivo, assim, de muitas dificuldades. Mesmo assim, você tem uma nostalgia, uma visão positiva daquilo, né, cara? Mesmo sendo uma mentira, né? Mas daí é, de fato, uma nostalgia, né? Que no caso é algo que você não viveu, né? Rapaziada, deixa eu abrir a janela aqui, cara. Aqui, o bagulho tá... Pera aí. Que o bagulho tá... Calor pra caramba, cara. Deixa eu entrar um vento aí, cara. Pô, minha cadeira tá descendo também, cara. Tá tudo aqui, cara. Tá tudo caindo dos pedaços, cara. Tá na hora de fazer uma reforma aqui nesse setup, mano. Tá. Que calor, hein, rapaziada. Deep in my heart there's a fire burning hard. Nossa, esse vídeo tá... Esse vídeo tá uma vibe bem no canal do Vortex, tá ligado? Acho que é Vortex, aquele canal que faz vídeo sobre nostalgia, assim. Tô achando a estética do vídeo bem nessa vibe. Essa é uma nostalgia que eu vivi mais ou menos, cara, que... eu cheguei a ter computador de tubo e tal, né, cara? Simplesmente gostar de coisas antigas. Não se trata de ser um colecionador de vinis ou de admirar a arquitetura clássica. Trata-se de uma experiência emocional complexa que mistura saudade, encantamento, vazio e uma espécie de pertencimento. Exatamente. Tô pensando em... como se, diante de uma fotografia preto e branco de uma rua de Paris na década de 1920, o seu peito apertasse, como se a melodia de uma canção dos anos de 1980 despertasse a lembrança vívida de um verão que nunca existiu. Interessante, né? Não sei se vocês já tiveram isso, cara. Eu quando... Por exemplo, quando eu fui fazer aquele meu vídeo lá do baile Rothschild lá que eu fiz uma vez, né, cara? Quando eu fui fazer aquele vídeo, eu peguei muitas imagens de pessoas da época, cara. E tinha vários fãs daquela atriz, Audrey Hepburn lá, né, cara? Pô, a atriz era lindíssima, assim, espetacular, né, cara? E ela tinha cabelo curto, algo que vocês sabem que eu amo, né, cara? Então, cara, eu olhava as fotos dela assim e ficava pensando, caraca, né, cara, como é que devia ser trocar uma ideia com essa mina aí, né, cara? Tipo assim, ficava, putz, cara, mas tipo assim, não tô falando isso. Eu tive isso também com aquela imagem, uma vez foi até num vídeo, cara. Com aquela mina aquele quadro, a menina dos brincos de pérola, algum assim o nome, né, cara? Que eu lembro que foi aqui num vídeo, cara, a gente tava reagindo, eu fiquei olhando assim, sabe quando você olha pro rosto, assim, você começa a ver aquilo de uma forma mais humana, assim, você olha e fala, caralho, né, cara, tipo assim, essa mina, ela devia ter minha idade, né, cara, quando tirou essa foto, ou quando gravou esse vídeo aí, né, cara, como que devia ser essa pessoa, né, que eu pensava que, tipo assim, porque eu tô falando isso que muitas vezes a gente vê uma imagem do passado, uma parada, e parece algo irreal, tipo assim, você não imagina, tipo assim, parece que você tá vendo uma coisa de um filme, né? Mas não, porque eles são pessoas reais, né, cara? Aquela mina lá, por mais que não tenha nome dela, a mina lá do quadro, ela foi uma pessoa real, né, cara? Eu acho que não tinha nome, ou se tem, enfim, by the way, né? Mas, tipo assim, foi uma pessoa real, que viveu, tipo a Mona Lisa, ela foi uma pessoa humana, de fato, que viveu, caminhou sobre a Terra, né, cara? Isso é muito louco. Tô devagando pra caramba, que nem é essa temática do vídeo, cara, né? Mas eu entendo, cara. É tipo você, a galera da minha idade, por exemplo, ficar escutando muito. Eu falo de minha namorada é mais nova que eu, cara. E ela fica colocando no carro aquelas playlists anos 2000 e tal. Sendo que, querendo ou não, é uma mentira, cara. Eu nasci em 2001. Eu era muito, mas muito criança nos anos 2000, cara. Em 2010, que basicamente é o fim dos anos 2000, eu tinha 8 anos.
Então, tipo assim, eu não vivi aquela época de fato, né? Quem viveu aquela época de fato era quem era adolescente, jovem naquele tempo, né, cara, que realmente curtiu aquilo ali. Os meus anos de fato foram os anos 2010 ali de adolescência, e a minha juventude nos anos 2020, né, cara? Então, tipo assim, eu vou ter nostalgia no futuro desse tempo também, né, cara? A nostalgia dos anos 2000 é uma nostalgia, é uma anemóia, querendo ou não, minha, porque por mais que eu esteja vivo, tenha vivido naquele tempo, eu não convivi naquele. E eu vejo muito aí, principalmente vocês aqui do canal, né, rapaziada, que também devem ter uma nostalgia com os anos 2000, anos 90, cara. A maioria do canal é mais nova que eu, por exemplo, cara, ou um pouco mais velho, e também não viveu esse tempo de fato, né, cara? É uma anemóia. Como se o som de um toca-discos, que existe pra gravar, cara, pelo amor de Deus, filme em Super 8 ou a textura de uma propaganda antiga evocassem memórias que mas é não massa, são cara. nossas. Eu adoro esses filmes antigos que tem esse chiado na tela, né, cara? Eu já comentei várias vezes isso quando a gente tava vendo o filme na Twitch. Mas que ainda assim nos constituem. Eita, esse pentagrama aí? Esse fenômeno ganhou nome apenas em 2012. Que louco. Mas a experiência que ele descreve é antiga, ainda que tenha se intensificado nas últimas gerações por causa das redes sociais como o TikTok. John, ao cunhar o termo, não inventou o sentimento. Ele apenas deu voz a algo que já conhecíamos. A anemóia sempre existiu como uma espécie de fantasma emocional, mas foi na era digital, com seu acesso ilimitado a arquivos históricos, muito fácil, né? Trilhas sonoras de outras décadas, fotografias de acervo e estéticas vintage, que a transformou em um fenômeno cultural amplamente compartilhado. Ah, mas isso é legal demais, cara. Eu acho muito bacana. É, por definição, uma saudade de algo vivido. Mas isso daqui, por exemplo, não é uma anemóia pra mim, cara. Eu não usei uma TV dessas também, eu não cheguei a usar, cara. Nem esse PS2 Fat aí, né, cara. Mas eu joguei GTA San Andreas em TV de tubo no PS2, cara. Então não é tão anemóia, mas pra muita gente aí que deve estar vendo o vídeo aí que é mais novo, isso é uma anemóia, não viveu esse tempo aí, né, cara? Viveu aquilo. Ela nasce da experiência pessoal, da lembrança do que foi. E já a anemóia, por outro lado, é uma nostalgia sem memória. Ela prescinde do vivido. Não é preciso ter andado por uma estrada de terra nos anos 50 para sentir falta do cheiro de poeira de uma fotografia daquela época. Não é preciso ter estado em um fliperama nos anos 80 para se emocionar com a iluminação neon de um cenário de filme. A anemóia se alimenta da imaginação, da idealização e da capacidade humana de se projetar em narrativas que não foram originalmente nossas. E esse é um ponto crucial para compreender a profundidade do fenômeno. Que, tipo assim, eu recentemente tô passando por um caso de anemóia bastante grave nesse sentido, cara, que eu voltei a ser gamer, por assim dizer, né, cara? E tava acompanhando, assim, vendo uns reacts de eventos de games que tiveram no passado, agora, recentemente, tipo Summer Game Fest, essas paradas. E eu comecei a entrar numa pira, cara, de ver jogos... Eita, perdão, rapaziada. De ver jogos... que, tipo assim, a gente tá muito numa era dos remakes, né, de franquias antigas voltando, que é muito legal, né, cara? Só que é uma anemóia, por exemplo, eu olhar alguém no Summer Game Fest lá e ficar animado porque vai lançar Resident Evil Code Verônica, é uma loucura. Eu nunca joguei Code Verônica, eu não era... Code Verônica eu achei de 2001, cara, então eu acho que eu não tinha nem nascido quando lançou o Code Verônica. Eu ficar animado porque vai ter remake do Silent Hill 1, né, cara, dos Resident Evil clássicos. É uma anemóia, é legal, pô, é irado, que maneiro, cara. Ou esperar um remake lá daquele Dino Crisis, né, cara. Mas são anemóias, eu nunca joguei esses jogos, né, cara. É uma nostalgia, assim, de, tipo assim, que não existe, né? A anemóia não é apenas uma saudade do passado. É uma saudade de uma versão idealizada exatamente, do passado. Também, claro. Ele nega as dificuldades daquele tempo, né? Mas é porque a nostalgia já é assim, né, cara? Stay awake. Damn! Música braba. Mas verdade, cara. É porque a nostalgia já é isso, né, cara? A anemóia é uma nostalgia de um tempo que não existiu. Então ela também tem os mesmos defeitos da nostalgia normal, que é você ter uma visão idealizada do passado.
quando eu era adolescente, a minha vida não era só, sei lá, eu não sei o que eu fazia quando eu era adolescente também, né, cara? Deixa eu pegar uns bons exemplos de quando eu era adolescente. Sei lá, não era só ir na casa dos amigos, jogar games e etc, né, cara? Também tinha dificuldades ali, no sentido de, tipo assim, estresse que você passava e coisas, né, cara? Você é uma visão idealizada, né? Porque eu ainda sou muito jovem, né, cara? A maioria do que quem tá vindo aqui também é muito jovem. Então, querendo ou não, a gente vai ter nostalgia dos tempos que a gente vive hoje, né? Já parou pra pensar nisso? E quando a gente viver, e quando daqui 20 anos a gente vê o tempo de hoje, a gente vai ver uma versão idealizada, né, cara? Eu não vou lembrar das dificuldades que eu passei com o canal, eu vou lembrar dos vídeos aqui de como eu postava e tal, né, cara? Você é sempre uma visão idealizada, né? Quando sentimos a Nemoia, não estamos apenas desejando estar em outro tempo. Estamos desejando estar em um tempo filtrado, fictício limpo, também, né, cara? estetizado. A década de 1920 que desperta a Nemoia não é a década da Grande Depressão iminente, das doenças sem tratamento eficaz, das desigualdades brutais. É a década dos salões de jazz, das roupas elegantes, do charme fotográfico, da boêmia artística. Caraca, a boêmia artística. Portanto, uma saudade seletiva, uma saudade que escolhe ver apenas o que há de belo. E exatamente por essa seletividade que a Anemóia se torna tão sedutora, ela oferece um refúgio emocional. E em tempos de excesso de informação, de crises políticas, de ansiedade climática, exato, né? De hiperconectividade e de aceleração constante, imaginar-se em um passado, mesmo que fictício, funciona como uma válvula de escape. A Anemóia ela aí, uma mina que eu falei, para um lugar que parece mais lento, mais autêntico, mais romântico, ainda que esse lugar nunca tenha existido exatamente como imaginamos. Que legal, né, cara? É bacana. A Anemóia é frequentemente despertada por estímulos estéticos. Sabe o que eu penso, cara? É que eu acho, cara, que querendo ou não, o tempo que a gente vive é um tempo muito artificial, né, cara? Se for parar pra pensar, muito mecanizado, né? Tipo assim, você tá muito, eu tô aqui quase que numa simbiose aqui, homem-computador aqui gravando esse vídeo, né, cara? Não que eu esteja reclamando, eu gosto, eu amo gravar esses vídeos pra vocês. Mas isso é uma parada que não meio antinatural, né, cara? Você sair e ir num parque, num lugar assim, você se sente, pô, em um novo nível de contato com aquelas coisas, né? E eu vejo isso em tudo, cara. Tipo assim. Mas eu acho que existe o bom uso disso. Não tô falando que, pô, você tem que deixar de usar o computador. Eu acho que você tem que usar o computador da maneira correta, né, cara? Pô, em vez de você ficar jogando lá que nem um Rocket League ou um Fortnite, um jogo assim, né, cara? Jogar uma parada que realmente seja edificante aí, um grande jogo, né, cara? Uma grande franquia e tal, né, cara? Pô, vai ler um livro, cara? Vai ler o livro do Boi Leiteiro, né, cara? Lê uma parada, um Dostoiévski, né, cara? Tipo assim, entende? Tudo você pode fazer numa versão melhor, né, cara? Eu não sei porque eu puxei do livro que eu tava falando de coisas mais mecânicas, né? Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, sabe? Tentar fazer as coisas de uma forma mais... sem brain rot, é isso que eu tô querendo dizer, sem brain rot. Poucos veículos são tão poderosos nesse sentido quanto a música. Mas... uma canção dos anos mas 70, no Brasil tem outra por explicação, exemplo, isso também, carrega não apenas melodia e letra, mas uma textura sonora. O timbre dos instrumentos, a forma de gravação... mas no Brasil é falta de qualidade também, né, cara? A música brasileira atual, aí, com todo respeito, não vou falar atual, mas as grandes músicas, assim, no sentido de que as músicas mais tocadas no Brasil atualmente aí, cara, é um grande lixo, né, cara? Vamos ser sinceros aí, né, cara? Eu não tenho vergonha de admitir, não quero dar uma de Regis Tadeu aqui, cara. Mas é verdade, cara. A música... claro que você tem grandes músicos aí atualmente no Brasil, mas assim, uma parada meio indie, né, cara? Sem muito investimento, que não é mainstream, né, cara? A música mainstream brasileira atual é um lixo, cara. Pô, compara com anos 90 e 2000. Não é querer ser velho, é uma questão... porque eu nem vivi esse tempo, eu nunca vivi nesse tempo, é uma anemóia. Mas é uma realidade também, a música daquele tempo, cara, você pega lá o que era mainstream naquela época, pô, era infinitamente superior, né, cara, do que são as músicas de hoje. Hoje em dia é só aquele sertanejo universitário e aqueles funks horríveis lá, né, cara. Então, tipo assim,
É a realidade também disso. Não acho que seja o caso dos Estados Unidos. Eu acho que lá você, em outros países do mundo, você realmente ainda tem os grandes. O mainstream ainda tem muita qualidade de pessoas que realmente fazem músicas bem legais, né? Mas no Brasil eu acho que é muito isso também, cara. É uma fuga da baixa qualidade que existe hoje. Arranjos que funciona meio que como uma máquina do tempo emocional. Ao ouvir um disco de vinil com seus estalos característicos, o ouvinte contemporâneo pode sentir uma saudade aguda de uma época que nunca viveu. A música, nesse caso, é como se fosse uma atmosfera, um cenário, uma memória emprestada. Damn. Só você ver, né, cara, quantos artistas aí fazem músicas estilo anos 80 ou agora estilo anos 90, né, cara, tá bastante na moda também, e que nem eram nascidos naquela época, né, é muito louco. O cinema e a fotografia também são gatilhos poderosos. Filmes que retratam determinadas épocas com cuidado estético têm a capacidade de nos transportar para realidades que não vivemos. Nossa, a fotografia analógica, né? Caramba. Com suas cores desbotadas, seus grãos e suas imperfeições, desperta uma sensação de intimidade com o passado. Há algo de profundamente humano em olhar para um rosto fotografado há décadas. É disso que eu tô falando, cara. É disso que eu tô falando. De alguma forma, conhecemos aquela pessoa. É disso que eu tô falando. Não sei, eu acho que pode ser alguma parada de semelhança, assim, de você olhar a pessoa e parecer com alguém que você já conhece, mas tipo assim, né, é louco você olhar a cara desse homem aí, dessa mina, cara, e ficar pensando, tipo assim, caraca, né, cara, essa parada que não é um quadro, não é uma pintura, não é uma ficção, isso aqui é real, é uma imagem, uma fotografia, né, cara, isso aqui aconteceu, essas pessoas existiram, elas conversavam, tinham planos, sonhos, sei lá, né, cara, voz, se movimentavam, etc, né? Muito louco, cara. Às vezes a gente olha o passado como uma ficção, velho. A moda também participa desse Eu acho que é isso, você cria uma nostalgia, não necessariamente do que você viveu também, mas do que você... Aquilo, do que, o que nem o Neymar fala, né, cara? Do que nós nem vivemos ainda, né? Tipo, nesse sentido, tipo assim... não que você nunca vai viver isso, mas você olha essas pessoas do passado, tipo assim, você fica analisando essas fotos, você olha assim, cara, como deve ter sido conversar com essas pessoas, trocar uma ideia, né, e etc. O retorno de estéticas vintage, como o estilo dos anos 90, dos anos 70 ou até da era vitoriana, não é apenas uma questão de tendência, é também uma manifestação da anemóia. Ao vestir uma peça que remete a outra época, o indivíduo não está apenas se adornando, está performando uma relação emocional com o passado. Está, de certa forma, tentando habitar um tempo que não é seu. E é óbvio, antes da internet, a anemóia era um sentimento mais restrito. Era preciso ter acesso a discos, livros, filmes ou fotografias para entrar em contato com outras épocas. Hoje, porém, a anemóia está a um TikTok, né? Plataformas a estética anos 90. Como YouTube, Pinterest, Instagram e TikTok são verdadeiros arquivos de estética retrô. Perfis dedicados a publicar fotografias antigas, playlists de músicas de décadas passadas, vídeos que recriam a atmosfera de outras eras. Tudo isso alimenta diariamente a nostalgia sem memória. Exato, né, cara? A internet, que loucura, por pior, muito ainda massa, criou, né, um fenômeno muito mais curioso: a anemóia coletiva. Comunidades inteiras se formam em torno de épocas que nenhum de seus membros viveu. Jovens que nunca estiveram nos anos 80 compartilham playlists de synthwave, assistem a filmes da época, vestem jaquetas de couro e sonham com uma juventude que não tiveram. Jovens que nunca viram um telefone de disco
se emocionam com imagens de salas de estar dos anos 60. A anemóia, nesse caso, deixa de ser um sentimento individual mas eu gosto, e se cara. torna uma experiência compartilhada. É uma visão idealizada do passado, claro que é, mas eu acho que é um bom sentimento, é uma parada legal que a internet proporciona pra gente, né, cara? Você reviver. Eu acho que, até porque, cara, a realidade é assim mesmo, cara. O que vale são as coisas boas, né, cara? Quem quer ter nostalgia da crise dos anos 30, né, cara? Você realmente quer ter nostalgia das paradas boas daquele tempo, né? Tipo assim, você não quer ter lembranças de coisas ruins, né, cara? Claro que elas são importantes, não tô dizendo. Você. Tipo assim, é bom que você tenha lembranças das coisas ruins do seu tempo, né? Tipo, das coisas ruins que eu vivi e cresci com aquilo. Mas, pô, se for pra mim pegar aí coisas dos anos 90, pra que eu vou ter nostalgia, uma anemóia dos anos 90 da inflação, né, cara? Que se dane a inflação. Eu quero ver uma música dos anos 90, né, cara? Escutar uma parada, vestir uma roupa e tal, né? Isso é um filtro que faz sentido na real, né? Ou eu tô viajando? Eu acho que faz sentido sim, cara. Essa coletivização da anemóia tem consequências profundas. Por um lado... Aliás, eu vi que ele fez um vídeo sobre jogos antigos também, eu vou trazer pra vocês, tá? Cria laços, gera identificação, possibilita a troca de referências. Por outro, ela pode intensificar a sensação de inadequação ao presente. Nossa, essa cena aqui é total aquele canal daquele Mano Vortex, cara. Quando um grupo inteiro idealiza o passado, Lan House. Vocês chegaram aí a Lan House, rapaziada? Eu fui muito pouco, assim, sinceramente, mas fui, cara. Eu tenho até hoje uma memória de jogar o Hitman, eu não vou lembrar qual aí, cara, mas tinha muito jogo de corrida, né? E CS, né, principalmente. A anemóia, quando vivida em excesso, pode se transformar em uma forma de escapismo crônico. Uma recusa de habitar o próprio tempo. É possível pensar na anemóia como um sintoma do mal-estar contemporâneo. Essa era marcada pelo excesso de estímulos, pela aceleração do tempo e pela sensação de que o futuro é incerto. O passado, nesse contexto, aparece como um porto seguro, ainda que seja um porto seguro imaginário. A anemóia é, em muitos aspectos, uma resposta emocional à dureza do presente. É uma forma de buscar abrigo em um lugar que parece mais estável, mais bonito, mais significativo. Mas é claro, ela pode nos cegar para a complexidade do passado. Pois, ao idealizar outras épocas, corremos o risco de apagar as dores, as lutas e as contradições que elas carregaram. A década de 50, por exemplo, pode despertar anemóia com seus carros clássicos e seus vestidos rodados. Mas foi também uma década de segregação racial, opressão de gênero e repressão política. Sentir saudade de um tempo... mas sei lá, novamente, cara, eu acho que é um sentimento no sentido do... Eu acho que o filtro é necessário. Ninguém quer ter nostalgia dessas coisas, né, cara? Você não pode apagar o passado. Você não pode esquecer que essas coisas aconteceram, mas ninguém quer ter nostalgia disso, né? Se você tem nostalgia disso, pelo amor de Deus, né, cara? Vá pra cadeia. Mas, tipo assim, a gente quer ver as coisas boas quando não da vida, né? Não é coisa ruim também, cara. Inclusive uma demonstração da potência da arte e da memória. Mas transformar essa saudade em uma crença de que o passado era melhor, isso é uma loucura, sem reconhecer suas dores, é um equívoco. Isso é uma loucura. Apesar dos riscos, a anemóia tem um valor profundo. Ela nos lembra de que o tempo é uma construção humana e que a memória é sempre, em alguma medida, ficção. Ao sentir saudade do que não vivemos, reconhecemos que somos feitos não apenas do que experimentamos, mas também do que imaginamos. Somos seres narrativos, contamos histórias para dar sentido à existência. E a anemóia é uma das formas mais sofisticadas dessa narrativa. A saudade como criação e a memória como arte. John Koenig, ao criar a palavra anemóia, fez mais do que preencher uma lacuna no espetacular, cara. Lhe deu nome a uma experiência que, embora sempre tenha existido, precisava ser reconhecida. E, ao nomeá-la, permitiu que milhões de pessoas ao redor do mundo se sentissem menos sozinhas em sua estranha saudade. Cara, olha, o Frutinga era aero, né, cara?
Ok, rapaziada. Muito bom, hein, cara. Eita, o jogo que quebrou o Xbox. Damn, amigos, muito bom mesmo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários a opinião de vocês, se vocês sentem muita anemóia no dia a dia de vocês aí, cara, se vocês já tiveram esse sentimento. E com qual década, qual tempo vocês se apegam mais aí, né, cara? Enfim, cara, eu diria que pra mim o que eu mais me apego, assim, o que eu tenho mais nostalgia, com certeza, anos 90 e 2000, assim, eu tenho um apreço por essa época. Mas se for de um tempo passado, com certeza Idade Média aí, né? Que você sabe que eu adoro tudo que se passa de estética de Idade Média também, né? Enfim, rapaziada, espero de coração que vocês tenham gostado, tenham se divertido, e no mais é isso, tá bom? Espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia aí no canal, tá bom? Tamo junto sempre, é nóis.